Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu só quero pedir para você dar like no vídeo, se inscrever caso você ainda não seja inscrito e compartilha com qualquer pessoa ou grupo que você acha que pode gostar do vídeo. O canal tá crescendo bastante ultimamente e eu tô muito feliz de ver que vocês gostam do que eu tô fazendo, e eu quero trazer cada vez mais gente pro canal para eu continuar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E se você quiser e puder dar uma ajuda extra, o meu Pix e os links do Apoia-se e do PayPal estão aí na tela, para você que quer se juntar à lista de apoiadores e dar aquela força extra pro canal. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Aquela vez que eu reencarnei como um slime, volume 2, prólogo. O que ele viu diante dele foi um rei eternamente atormentado, uma figura solitária e angustiada, seu coração alcançando seu povo faminto, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudá-los. A terra secou e murchou, destruindo suas plantações e causando uma fome imensa. Logo após a fronteira, outras nações ainda prosperavam, ricas e abastadas, mas não havia como ele ir até lá. Esse era o território do Lorde Demônio, e pôr os pés fora dele seria se rebelar contra o mestre dessa terra. Não havia motivo para esperar a fome levá-los. Ele mataria seu próprio povo antes que isso acontecesse. A área em que eles viviam era cercada por uma grande floresta e por 3 territórios diferentes, cada um deles sendo governado por um Lorde Demônio. Seria impossível para um bando de monstros fracos como eles invadir esses locais, então restava apenas uma opção. Um pouco além da fronteira, a floresta estava inalterada. Era normal que o rei recorresse a ela por uma chance, qualquer chance de sobreviver. Eles estavam famintos. Ele precisava de alguma coisa, qualquer coisa. Seu povo caía um por um, gritando seus pedidos. Seus números não estavam diminuindo. Na verdade, eles estavam se multiplicando. A fome alimentou seus instintos naturais de propagar a espécie, resultando em um aumento na taxa de natalidade. E isso só piorou a situação. Eles nunca viram o rei sorrir, mesmo quando ele distribuía sua própria comida para as crianças que mais precisavam. Ainda assim, a julgar pelos seus corpos frágeis e olhos sem vida, eles certamente estariam mortos no dia seguinte. O rei então cometeu um verdadeiro tabu. Ele deu sua própria carne, o seu próprio sangue para a única criança que sobrou. E quem poderia julgá-lo? Tudo que ele queria era salvar no mínimo a sua própria família. Foi um crime que ninguém foi capaz de impedir. Ele não conseguiu. Ele viu um mundo onde ninguém conseguia se alimentar e toda noite ele tinha o mesmo sonho. O rei, uma cena horrível no chão e uma criança inocentemente mastigando suas entranhas. Ele queria alguém para ajudar, para tirá-los desse inferno onde ninguém enxergava um fim. Esse desejo estava firme em seu peito quando hoje, como qualquer outro dia, começou com o raiar do sol. Capítulo 1. O início do caos. A fúria no rugido de Ranga era palpável, e então, como se o estivessem repreendendo, 2 ogros, um com cabelo azul e outro com cabelo preto, saltaram em resposta. No momento seguinte, uma onda de choque formou uma cratera na terra, mandando pedaços de terra e lama para o céu. A explosão do canhão de voz de Ranga possuía poder suficiente para destroçar um grupo de goblins no local, mas isso só funcionaria, claro, se atingisse os ogros. A esquiva não pareceu ter irritado Ranga. Ele tinha orgulho de suas habilidades, mas vê-las sendo evitadas era a menor de suas preocupações no momento. Ele saltou, esperando evitar qualquer contra-ataque dos ogros antes que eles pudessem realizá-lo. Eles ainda estavam no ar, e Ranga mirou no ogro preto, pensando que ele era o mais fraco entre os dois. Derrotar um deles os privaria do trabalho em equipe, e eles pareciam depender disso nessa batalha. Ranga estava perto de realizar o seu objetivo, mas o que ele não percebeu foi que ele tinha mais do que só 2 oponentes. Enquanto ele estava no ar, uma muralha de fogo apareceu subitamente diante dele. Parecia uma magia espiritual conjurada por xamãs, mas era de um tipo diferente, uma arte mística do ramo da magia ilusória. Dominar um feitiço tão complexo indicava o quão avançados eram esses ogros. Eles não eram qualquer ralé vivendo por instinto. Eles eram capazes de aprender e agir pela razão, assim como a raça humana. A parede de chamas bloqueando o caminho de Ranga não foi particularmente
particularmente prejudicial, mas permitiu ao lançador bloquear completamente um único ataque dele. Conjurar esse escudo também serviu como uma cortina de fumaça, ganhando tempo para que formulassem um plano. E essa tática funcionou. Tendo perdido seu alvo de vista, Ranga foi forçado a pousar de volta no chão. Ele não gostava de se envolver com inimigos como esses, inimigos que usavam truques e ilusões para evitar um combate frontal a qualquer custo. O feitiço ilusório Confusão, que havia sido lançado no início da batalha, tinha derrubado seu forte olfato. Ao menos o efeito não havia incapacitado completamente, apesar de ter tirado a maioria dos seus companheiros da batalha, incapazes de resistirem ao ataque mágico. Os únicos que conseguiram se defender foram Rigur, o chefe da equipe de segurança, e Gobita, o seu braço direito. O resto das dezenas de Hobgoblins que foram convocados por uma chamada de emergência durante a caça, junto aos seus companheiros Lobos da Tempestade, estavam agora fora de combate. Ranga olhou ressentidamente para a parede de chamas diante dele e para o ogro de cabelo rosa que havia derrotado seus amigos. Havia 6 inimigos no total, 6 ogros, a raça de mais alto nível entre os moradores da Floresta de Jura. Esses não são oponentes que você iria querer enfrentar, nem os ogros de cabelos preto e azul que Ranga estava enfrentando, nem a ogra de cabelo roxo que Rigur estava enfrentando, e nem mesmo o ogro de cabelos grisalhos que Gobita estava encarando. E com certeza você não iria gostar de enfrentar aquela de cabelo rosa empunhando magia, dando uma grande vantagem aos seus aliados, e nem o ogro de cabelos vermelhos ao lado dela que estava examinando a cena. Ninguém poderia ficar por conta própria nem sequer por um momento. Eles estavam trabalhando em equipe para enfrentar Ranga e seus amigos, algo que nenhuma raça sem inteligência faria. Esses ogros eram facilmente de rank B ou superior. Rigur e Gobita, por mais fortes que fossem, não aguentariam por muito tempo aqui. Ah, se ao menos o mestre Rimuro estivesse aqui. Ranga disse e então riu de si mesmo. Depender de seu mestre assim seria impensável. Então, como se estivesse removendo cada fraqueza de seu corpo, ele uivou com a convicção necessária para a decisão que ele tinha que tomar. Algum tempo antes disso, a paz havia retornado à aldeia e os Hobgoblins estavam agindo notavelmente calmos e tranquilos, apesar do ataque de Ifrit ter quase destruído o lugar todo. A maior surpresa, no entanto, foi como Rigurd, o meu recém-nomeado rei dos Goblins, se revelou um líder nato, muito melhor do que qualquer expectativa que eu tinha. Ele fez um trabalho excelente liderando as equipes de trabalho quando eles reconstruíram a aldeia, enquanto eu cuidava de Shizo. Entre Kaijin, os 3 irmãos anões e os 4 Lords Goblins, todos pareciam estar cumprindo seus deveres, trabalhando eficientemente para todos os moradores. Realmente eu não precisava fazer mais do que dar conselhos por aqui. Rigur supervisionava o nosso suprimento de comida quando não estava ocupado cuidando da segurança. Garmi, o mais velho dos anões, era o responsável pelas roupas. Dode, o segundo mais velho, pela produção de ferramentas. E Mildo, o mais novo, pelas construções. Toda essa produção era supervisionada por Kaijin, enquanto Hirina, uma das Lords Goblin, gerenciava o nosso inventário de mercadorias. Foi assim que dividimos as responsabilidades. Os Lords Goblins restantes, Rugurdo, Regurdo e Rogurdo, se tornaram os meus ministros da Justiça, Legislação e Administração, respectivamente. Todos ajudando Rigurd a manter o governo local unido. Ministro da Legislação soa como um trabalho de alta qualidade, mas tudo o que isso realmente envolvia era pegar o que eu deixava escapar e transformar em uma lei coerente. Era realmente bem simples. Eles agora estavam mais inteligentes do que antes, mas ainda eram monstros. Quando alguém mais forte do que eles estava por perto, eles ouviam. Então, por enquanto, estava tudo bem, sem nenhum grandes problemas no nosso caminho de criar um novo país. Mas eu tinha outras coisas em mente de qualquer maneira. Eu tinha um corpo humano agora e não queria colocar peles ásperas de animais sobre ele. Então eu decidi chamar alguém para me fazer roupas adequadas. Ser um slime se provou bastante útil aqui e ali, mas tem certas desvantagens também. Além de certos itens mágicos, eu era incapaz de usar qualquer armadura, ou você sabe, segurar uma arma. O corpo de slime não era ruim, mas estar nu, por assim dizer, poderia levar a vários problemas. E se eu me cortar em uma folha, galho ou algo assim quando for atravessar a floresta e algum tipo de veneno ou vírus me infectar? Vale a pena ser cuidadoso, e eu imaginei que alguma armadura aliviaria qualquer ansiedade que eu tivesse sobre isso. Eu tinha desistido disso até ser capaz de encontrar o item mágico certo, mas agora que eu podia me transformar em humano, eu tinha um mundo em minhas mãos, e os anões estavam fazendo todo tipo de coisa
coisa com os ingredientes mágicos que eles pegavam dos monstros após uma caçada. Então eu fui visitar o Garm, esperando ao menos adquirir roupas do tamanho de uma criança. Ele estava na nossa pequena fábrica de roupas, uma cabana de madeira que surgiu quando eu não estava prestando atenção, e ele estava supervisionando uma pequena equipe de goblinas enquanto elas costuravam. Oi, Garmin, eu queria algumas roupas. Tem certeza, chefe? Como você planeja se vestir? É isso que você tem a dizer? Se você acha que eu planejava ser um slime pra sempre, você está muito enganado, amigo. Ah, o seu corpo está mudando. Você está crescendo? Bem, não muito, né? Espera, o quê? Ah, chefe, você era uma criança esse tempo todo? Eu estava esperando que você fosse ficar um pouco mais assustado. Mas tudo bem, eu até posso assumir um tamanho normal se eu quiser, mas isso aqui é muito mais fácil de manter. Você pode fazer uma roupa que caiba? Ah, sim, claro, claro. Se importa se eu tirar algumas medidas? Ei, Haruna, vamos medir o chefe. Eu estava completamente nu, é claro, mas eu não deixei isso me incomodar quando a goblina Haruna veio com uma fita métrica. Afinal, eu tinha apenas o corpo de uma criança e esse corpo não tinha gênero. Nossa, meu lorde, você ficou tão fofo! Ela exclamou, corando um pouco. Fofo? Bem, até eu cheguei a pensar nisso, mas isso se aplica mesmo na visão de mundo de um Goblin? E a propósito, monstros tinham os mesmos padrões estéticos do que eu, então? Se olhar na cadeia alimentar, eles eram relacionados às fadas, então talvez seus gostos estivessem mais próximos dos meus do que eu acreditava. E então Haruna me mediu, e Garm me disse para voltar em alguns dias. Sem nada para fazer, eu decidi testar as habilidades que eu havia adquirido há pouco tempo. Se eu quisesse brincar com os meus novos brinquedos em paz, eu precisaria de um lugar onde ninguém iria aparecer para me incomodar. Eu só podia experimentar as coisas na minha própria barraca, o que me impediu de gastar muito poder. Então eu avisei Rigurd que eu iria sair e ordenei a ele que se certificasse de que ninguém iria me seguir. E então eu fui do centro da vila para a Caverna Selada, o lugar onde eu conheci Veldora. Dentro de seu vasto espaço subterrâneo, muito robusto e desprovido de qualquer companhia, afinal até mesmo os monstros da caverna não ousavam se aproximar de mim, pois temiam até mesmo o pensamento de Veldora. Ao chegar lá, eu fui direto ao que importava. Consumir Xizo me deu a habilidade única Metamorfo e a habilidade extra Manipulação das Chamas, ambas fortemente associadas a ela em minhas memórias. Além disso, eu ganhei as 3 habilidades de Ifrit: Replicação, Transformação das Chamas e Barreira à Distância. Eu já havia usado Replicação para ver minha forma humana e ela pareceu funcionar muito bem. Então, o que eu deveria tentar primeiro? É melhor começar com o Ifrit dessa vez. Primeiro vou usar a Transformação das Chamas. Ops, parece que eu não consigo usar na forma de slime. Não foi a primeira vez que uma habilidade foi impedida por algum tipo de incompatibilidade. Eu estava começando a me perguntar qual era o motivo disso. Respondendo, Ifrit é um espírito, um ser que vive de energia espiritual. Sua transformação das chamas utiliza o seu próprio corpo como fonte de energia mágica para liberar o seu poder total. Portanto, não pode ser usado enquanto estiver em forma física. Hã? Então quer dizer que eu não posso usar a habilidade enquanto eu for feito de carne ou de qualquer outra coisa? Será que funcionaria se eu entrasse na minha forma de névoa negra e me desse um corpo mágico, então? Bem, vamos tentar, né? Eu me transformei em Ifrit e então tentei usá-la. Dessa vez funcionou sem problemas, embora o meu núcleo, a coisa que realmente abrigava o meu ser, não pareceu se transformar. Então eu preciso me transformar em um ser mágico para fazer isso funcionar, mas isso não significa que eu tenho que me transformar em Ifrit necessariamente, né? Eu me transformei em uma figura adulta e tentei a transformação das chamas mais uma vez. Dessa vez a chama se estendeu das pontas dos meus dedos, das mãos e dos pés. Isso pareceu provar uma coisa. Eu não conseguiria usar muito na minha forma regular, mas se eu me tornasse um ser mágico temporariamente, eu poderia gerenciar a transformação das chamas bem o suficiente. E em temperaturas acima de 1200 graus Celsius, como as que a Ifrit podia criar. Além disso, eu poderia focar a magia em áreas específicas para obter ainda mais calor. Como um ataque parecia realmente ser muito poderoso. O único problema é que eu teria que usar dentro de uma barreira. Caso contrário, o fluxo
fluxo de energia seria tão grande que drenaria as minhas magículas imediatamente. Era bem difícil de regular, eu realmente precisava de mais prática com isso. Ainda bem que eu também tinha a manipulação das chamas, isso devia ajudar a me manter longe de problemas. Criaturas espirituais como Ifrits não podiam ficar muito tempo no mundo físico graças a toda a magia que eles consumiam, mas com a minha forma física e manipulação das chamas, um pouco de prática deveria me permitir captar e liberar as chamas conforme necessário. Isso então me levou à barreira à distância. Essa habilidade travava o calor das chamas dentro de uma barreira, o que eu presumi evitava que o calor vazasse. Como dizia minha teoria, isso permitia que os espíritos se manifestassem por mais tempo sem desperdiçar magia. Outra propriedade única que ela tinha era uma certa durabilidade física, caso você quisesse manter alguém dentro da barreira. Eu então pensei em boas maneiras de usar isso. A maior barreira que eu podia fazer se estendia em um semicírculo com cerca de 300 pés de diâmetro, embora não pudesse afetar nada abaixo da superfície do solo. Eu poderia reduzi-la até cobrir apenas o meu corpo, o que não reduziria o efeito e manteria o consumo de energia no mínimo. Esse controle significava que eu poderia usá-la como uma camada protetora. Isso também poderia prevenir o vazamento de magículas durante a transformação das chamas, não que isso fosse ajudar muito, já que as chamas nunca passavam da barreira em si. Então o vazamento de calor era como uma perda de energia? É por isso que minha energia mágica foi minada enquanto eu usava? Resposta. Transformação das chamas consome magículas e gera calor para preservar uma certa temperatura. A conversão de magia para calor significa que o vazamento de qualquer um deles causaria o mesmo resultado. Tudo bem, acho que entendi um pouco. Então, se eu manter as chamas trancadas dentro do selo, eu não terei que desperdiçar energia porque ela vai permanecer ativa sem muito esforço, né? Eu tenho certeza que as minhas aulas de física na Terra diziam algo um pouco diferente disso. Mas ei, Newton não precisava teorizar nada sobre magia lá. Foi fácil para ele se comparado comigo. Se eu começasse a fazer perguntas como se apaga o fogo nesse mundo, ou não vai parar de queimar quando consumir todo o oxigênio dentro da barreira, eu provavelmente não chegaria a lugar nenhum. Além disso, pelo menos por enquanto, a transformação das chamas não era tão importante quanto a barreira à distância como uma forma de autodefesa. Será que isso funcionaria se eu tivesse que me cobrir sozinho, de uma forma a usar a barreira com precisão? Eu tinha a habilidade perfeita para testar isso. Sim, hora de outra replicação. Eu havia hesitado um pouco em testar certos aspectos do meu conjunto de habilidades, no caso de eu acabar me ferindo no processo, mas replicação proveu uma solução eficiente para isso. Afinal, minhas cópias tinham exatamente as mesmas habilidades que eu, exceto pelas habilidades únicas. Embora elas pudessem usar as minhas habilidades únicas enquanto eu estava por perto, uma vez que elas sumissem da minha vista, essas habilidades eram exclusivas para mim. Todas exceto as minhas habilidades de consumo, que eram tão intimamente entrelaçadas com a minha identidade como slime que até as minhas cópias poderiam usá-las. Desde que eu estivesse a 1 milha de distância das minhas cópias, eu teria controle total sobre elas. Se elas estivessem mais longe do que isso, só seriam capazes de realizar comandos simples. No entanto, eu ainda via o que estava na linha de visão delas, e minha habilidade de comunicação por pensamentos me permitia dar mais comandos quando eu quisesse. Em outras palavras, é uma ferramenta de espionagem perfeita, mas esse não era o foco desse teste. Eu criei um clone e lancei uma barreira nele. Então eu atirei uma das minhas lâminas d'água nele. Ela era afiada como uma faca, eu podia vê-la rasgar o ar, mas ela foi destruída na frente da minha cópia como se não fosse nada. Uma vitória perfeita para essa barreira. Muito forte então, assim como eu esperava. Então eu tentei praticar para ver se eu conseguia disparar lâminas de água enquanto mantinha a barreira em mim. Isso acabou sendo mais simples do que eu esperava. Eu só tinha que criar um pequeno furo no meu dedo e disparar. Esses tiros, por sua vez, seriam colocados em sua própria barreira em miniatura, um pouco parecido com uma grande bolha de sabão se dividindo em duas menores. O fato de que esses minúsculos campos de força expandiam a força e o alcance das lâminas foi outro benefício bem inesperado. Os testes continuaram. Dessa vez eu usei a respiração venenosa e o bafo paralisante, e ao longo do caminho eu percebi que sofrer danos enquanto estava sob uma barreira consumia
consumia minha magia. Com bafo paralisante, a barreira fez um bom trabalho em absorvê-la, mas a respiração venenosa a drenou imediatamente, desmantelando toda a barreira assim que a magia se foi. É claro, isso também significava que se eu carregasse a barreira com magia o suficiente, eu teria uma proteção temporária contra venenos. Eu apliquei mais magia na próxima barreira e a coloquei no meu clone, e depois de mais alguns tiros de respiração venenosa, eu confirmei. Quanto mais magia eu colocava, mais a barreira aguentava. Na verdade, ela acabou provando ser bastante durável. Além disso, se a barreira estivesse cobrindo o original ao invés de um clone, ou seja, se estivesse cobrindo a mim mesmo, eu assumi que ataques como respiração venenosa não seriam um motivo de preocupação. Essa era realmente uma armadura com a qual eu poderia contar. O experimento final do dia envolveu usar a transformação das chamas com barreira à distância, e os resultados foram, bem, fascinantes. Caramba, isso sim é uma habilidade de ranquear, finalmente. Usar a transformação das chamas dentro de uma barreira de círculo das chamas exporia qualquer coisa orgânica a milhares de graus de calor, queimando-as imediatamente. Estar confinado em um espaço restrito fez maravilhas à força desse ataque. Ele cozinhou até o próprio ar, roubando todo o oxigênio e tostando os pulmões de suas vítimas antes que elas soubessem o que havia acontecido. Qualquer criatura que respirasse o ar aqui dentro teria poucas chances de sobrevivência. Claro, eu não tinha que me preocupar com respirar, e eu também tinha minha resistência à variação térmica que me salvaria de qualquer maneira disso. Para qualquer outra pessoa, porém, isso seria uma sentença de morte. De certa forma, foi um alívio. Sem um corpo que fosse tão adaptável aos ataques de Ifrit, minhas chances de vitória teriam sido bem reduzidas. Ainda assim, essa era outra habilidade super poderosa, e eu precisaria deliberar um pouco mais sobre isso. Shizu tinha anulação de calor, talvez o efeito colateral de sua fusão com o Ifrit. Isso a manteve a salvo dos ataques de fogo e de ambientes extremamente quentes, parecido com a minha resistência à variação térmica, mas sem a proteção contra o frio, apesar de oferecer ainda mais proteção contra o calor do que a que eu tinha. A anulação devia ser um nível superior à resistência nessa hierarquia, e considerando que resistência à variação térmica já era bem alta, a anulação deveria fornecer uma proteção fantástica. De um modo geral, os experimentos deram muito mais frutos do que eu esperava. Eu aprendi coisas que eu nunca poderia ter aprendido dentro da minha barraca sem incinerar a aldeia completamente. Feliz com os resultados, eu então retornei à aldeia. Eu não precisava dormir, mas reabastecer minhas magículas era vital, e descansar era o melhor jeito de fazer isso. Eu já tinha sido forçado a entrar no modo de suspensão o suficiente para uma vida inteira, e exagerar nunca era uma boa ideia. Sem necessidade de entrar em pânico, eu tinha todo o tempo do mundo. No dia seguinte, eu fui até a cabana do Garm para uma sessão de ajustes. Eles ainda estavam costurando a minha roupa, mas Haruna tinha algumas armaduras e vestimentas para eu experimentar. Ah, ficou muito bom, Rimuru-sama. Sinceramente, parecia que ela estava brincando de me vestir, como uma criança e sua boneca, mas Haruna e suas colegas de trabalho pareceram amar isso, então eu deixei passar. Encontramos uma roupa que se encaixava perfeitamente, e então eu fiquei com ela nesse meio tempo. Era basicamente o mesmo que os Hobgoblins vestiam, mas era surpreendentemente confortável. Garm devia ser muito bom com seu trabalho, afinal de contas. Nada mal. É bem fácil de se mover nela e parece bem resistente. Fico feliz em ouvir isso, chefe. Apenas espere até sua roupa customizada ficar pronta. Ele estava começando a me deixar no hype por essa roupa. Eu havia dado para ele a pele do chefe dos lobos de presa que eu tinha despachado há algum tempo, então em termos de moda e funcionalidade, essa roupa deveria ser de primeira classe. Eu saí da oficina do Garm com grandes expectativas, ainda na minha forma de criança, já que não havia motivos para abandonar a minha nova roupa. Eu estava esperando algumas sobrancelhas arqueadas na minha direção, mas todos que passavam por mim sorriam e abriam caminho. Eles devem ter me reconhecido mesmo nessa forma. Eu estava pensando nisso quando me deparei com Rigurd observando a cena. Oi, Igord. Umas coisas estão indo. Ele então sorriu de volta para mim, provavelmente percebendo instantaneamente quem eu era. Ah, senhor Rimuru, as coisas dificilmente poderiam estar melhores, e devemos isso ao senhor. Então você sabe que sou eu mesmo quando eu não estou na minha forma de slime? É claro, meu lorde. A elegância que você projeta de cada poro do seu corpo é inconfundível.
Então eu estava projetando o quão incrível eu era querendo ou não. Não parecia ser uma aura, mas elegância? Talvez essa nomeação tenha algo a ver com isso, mas independente do motivo eu não me importava, desde que as pessoas soubessem quem eu era. Sem ter que me preocupar com isso, eu decidi realizar outra sessão experimental na caverna e disse a Rigurd para não me acompanhar, a menos que fosse uma emergência. Eu estaria trabalhando com uma nova ofensiva muito potente novamente e não queria colocar ninguém em perigo. Sim, meu lorde. A propósito, imagino que você não precisa de comida hoje, certo? A pergunta me fez olhar Rigurd com um olhar pensativo. Ah, sim, claro, como eu me esqueci disso. Eu tinha ganhado esse adorável corpo humano e nem tinha tentado comer nada. Que furada! Por enquanto, espere. Acho que eu vou comer com vocês a partir de hoje. Vai mesmo, meu lorde? Outro sorriso radiante apareceu no rosto ameaçador desse Hobgoblin, mas não era culpa dele. Bem, nesse caso nós devemos fazer um banquete para celebrar a ocasião. Eu vou instruir Irina que prepare uma refeição suntuosa para todos nós. Eu estava tão feliz quanto ele. Eu não sentia fome, mas tecnicamente essa seria a primeira comida que eu comeria há muito tempo. Foi emocionante. A uma certa distância da aldeia, eu me deparei com Rigur e Gobita. Ei, vai ter uma festa na Zila hoje, então tentem caçar algo gostoso pra Irina cozinhar, tá bom? Eu consigo comer agora, então vamos fazer dessa noite uma noite memorável. É verdade, Sr. Rimuro? Bem, nesse caso eu vou providenciar o ser-vaca mais suculento que eu puder. Ser-vaca? Um cervo com vaca? O nome tornou mais fácil imaginar o tipo de animal que ele estava falando. As pessoas por aqui pareciam gostar disso, e eu realmente estava começando a ficar ansioso por esse banquete. A propósito, Sr. Rimuro, aqui dizemos a ocasião da sua nova aparência. Que gentileza sua perceber, Gobita. Sabe, dizer como o slime não é muito cômodo pra mim. E andar por aí como uma arma bem legal. Oferece muito mais comando sobre os 5 sentidos do que o que eu tinha como o slime. Além disso, essa forma facilita a minha interação com vocês. Na minha forma de slime, eu já tinha reproduzido todos os meus sentidos muito bem, com exceção do paladar, mas a minha forma humana ainda parecia bem mais natural de certa forma, embora ser um slime fosse a minha segunda natureza no momento. Ah, entendo. Eu gostaria de interagir com você também, Sr. Rimuro, mas eu prefiro mais curvas, senhor. Gobita gritou. Não é isso que eu quis dizer com interação, seu idiota. A observação de Gobita foi recompensada com um chute giratório inverso. Meu corpo se moveu exatamente como eu instruí, o que significava que meu pé direito acertou em cheio a boca do estômago de Gobita. A dor o fez desmaiar, e na verdade eu não conseguia pensar em nenhum remédio melhor para esse idiota. Perdoe-me, Sr. Rimuro. Eu te garanto que disciplinarei Gobita mais tarde. Certo, eu não estou tão ofendida assim, mas já agradeço antecipadamente pela carne que você vai caçar. Mas é claro, muitos rebanhos estão migrando das profundezas da floresta, então as caçadas estão muito boas, mas não vamos decepcionar. Ah? Aconteceu alguma coisa na floresta? Sim, mas ocasionalmente vemos migrações em larga escala de bestas mágicas, graças às mudanças climáticas ou outros fatores. Duvido que seja algo sério, mas estamos intensificando nossas patrulhas. Isso me pareceu estranho. Ele provavelmente estava certo e não devia ser nada demais, mas você sempre devia estar um passo à frente nessas coisas. Então eu invoquei Ranga e o designei para ser sentinela de Rigur de sua equipe. Nada com o que ele não pudesse lidar, eu tinha certeza disso. Em um instante, Ranga saiu da minha sombra. Eu era capaz de convocá-lo à vontade agora. Afinal, o meu orgulho me proibia de ser incapaz de fazer algo que o Gobita pudesse fazer com tanta facilidade. Então eu havia praticado secretamente por um tempo. Você me chamou, Rimuru-sama? Sim, eu quero que você se junte à equipe de Rigor na floresta. Eu duvido que aconteça alguma coisa, mas caso aconteça, mantenha a equipe segura. Sim, meu lorde. Farei isso imediatamente. O rosto de Ranga estava manso e dócil, mas sua cauda estava se sacudindo como louca, como se nada o pudesse fazer mais feliz do que ser enviado por aí. Ele estava de volta ao seu tamanho normal agora, o que significava que ele tinha mais ou menos 2 metros de altura. Então ficar sacudindo a cauda não provocava ventos muito fortes, pelo menos. Eu fiquei feliz em ver que ele estava ouvindo o meu treinamento. Fique de olho, Ranga. E se vocês der alguma coisa, Rigor, me avise.
Dificilmente há algo com que se preocupar, Rimuru-sama. Eu só espero que você tenha um bom apetite. Talvez ele estivesse certo e eu estivesse me preocupando demais. Hanga era no mínimo rank B+, em termos de força, talvez até mesmo A- agora. Sua classe estava no topo do que você veria na floresta de Jura. Ele ficaria bem. Pensar na carne assada de monstros derretendo na minha boca estava fazendo meu cérebro se preocupar por nada. Eu tenho certeza que era só isso. Tenho certeza que sim. Eu vou estar na caverna, então me avisem se acontecer alguma coisa. Então eu me despedi de Riguro e saí. A excitação estava transbordando dentro de mim durante todo o caminho até a caverna. Carne assada de verdade. Não tinha como eu esperar muito da culinária dos Hobgoblins, mas se tudo que eles estavam fazendo era grelhar algumas carnes e plantas, o que poderia dar errado? Eles provavelmente não temperariam com muito mais do que sal, mas estava tudo bem por mim. Mas peraí, será que eles se incomodariam em adicionar temperos? Eu não tinha pensado nisso, já que eu não tinha nenhum senso de sabor. Eles devem usar sal, pelo menos. Talvez eu devesse encontrar algumas pedras de sal para mim também, só por precaução. A habilidade de análise fornecida pelo grande sábio me permitiu rastrear algumas rochas que continham sal nelas, e Predador me deixava sugá-las e extrair o sal, e eu só jogava o resto. Não poderia ser mais fácil do que isso. Será que realmente está tudo bem usar as minhas habilidades para coisas assim? Acho que sim, né? Qual é o problema em usar as ferramentas que eu tenho, não é mesmo? Então, com o sal em mãos... espera, eu estava testando as minhas habilidades, não estava? Eu acabei ficando tão distraído com a festa iminente que acabei esquecendo do meu objetivo original. Eu sacudi a cabeça e então, mais uma vez, me dirigi para a caverna subterrânea.